Entrevista. 8h46. É com prazer que recebemos aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan Sorocaba, o vereador de Sorocaba, Francisco França. Vereador, um bom dia para o senhor. Olha, não poderia deixar de começar a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com outra pergunta, senão o ato democrático de 8 de janeiro ontem, né, feito pelo presidente Lula, por todo o governo dele, também com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, demais deputados compareceram também, né, o ato aí que se chamou Democracia Inabalada, presidente Lula falando que vão sim ser punidos todos os responsáveis, manifestantes, também financiadores e quem articulou toda essa situação de ataque, que foi um prejuízo enorme lá no ataque, né, aos três poderes. O senhor acompanhou ontem um pouco dessa cerimônia? O que o senhor achou, no fim das contas, de toda a fala do presidente Lula? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Rosana, bom dia, Alana, bom dia ao Pedro, o Wilson e todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Na verdade, o dia 8 de janeiro é um dia para não ser esquecido, e eu acho que foi esse o grande objetivo do ato no Congresso ontem, o ato na Avenida Paulista, todas as manifestações que aconteceram, a imprensa comentou bastante, porque o que nós não podemos mais permitir o vandalismo que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado, quando um grupo articulado, e aí o Lula tem razão e o Supremo tem trabalhado bastante isso, as pessoas que praticaram aquele ato, mas principalmente quem financiou e quem articulou tem que ser punido também. Quer dizer, nós estamos num país democrático que nós temos que respeitar os resultados das eleições, a vontade popular. Eu sempre digo, quando o ex-presidente ganhou as eleições do Bolsonaro, nós respeitamos, quer dizer, o PT, os partidos de esquerda, nós respeitamos a vontade soberana da população. E esperamos 4 anos para disputar a eleição novamente, e a população decidiu pela eleição do presidente Lula. Então, acho que democracia é isso, democracia é a gente respeitar a decisão soberana da população, e é isso que precisa. Então, acho que o ato ontem, e espero que todos os anos tenham isso, pelo menos enquanto o nosso governo estiver por lá, para estar lembrando, para estar alertando a população, para estar alertando os golpistas que essa fase acabou. Quem quer, e o Lula falou isso, inclusive num documentário que apareceu na imprensa, dizendo o seguinte: quem quer o poder, disputa o poder e ganha as eleições. Não é no grito, não é na pressão, não é na ameaça, muito menos no quebra-quebra que foi feito. E ali ficou muito claro, quer dizer, ali foi um negócio articulado. Inclusive, eu particularmente não tenho dúvida que tinha apoio de boa parte, inclusive, do Exército Brasileiro. E ele chegou a chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro de golpista, né? Até inclusive alfinetou o ex-presidente Bolsonaro ali, com os filhos, falando que se as eleições tivessem sido fraudadas realmente, de acordo com o pensamento de parte, né, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive os filhos dele, né, que são vereador, tem um que é vereador, tem outro que é senador, deputado federal, todos deveriam renunciar, já que as eleições foram supostamente fraudadas, né? Essa coisa que não dá para aceitar, Rosana, nós sabemos, todo mundo sabe, o Brasil sabe, o exterior sabe que as eleições no Brasil são limpas, são eleições realmente sem nenhum risco de fraude. Tanto é que o que o Lula fala tem razão. Quer dizer, todo o Congresso Nacional, toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado foram eleitos nesse sistema das urnas eletrônicas. E ninguém questionou a eleição de nenhum deputado federal, de nenhum do 1/3 de senadores que foram eleitos. Quer dizer, por que questionar a eleição do presidente da República? Porque o candidato A ou B não ganhou as eleições? Então, realmente, o que aconteceu foi uma tentativa de golpe, sim. O ex-presidente, eu me recuso a falar o nome daquele lixo, ele articulou tudo isso, já vinha articulando durante o mandato, dizendo que não ia respeitar as decisões das urnas. Agora, é engraçado, para o Congresso serve, para os deputados serve, para os governadores, ninguém questionou a eleição de nenhum governador. Agora, se tivesse fraude nas eleições, o Tarcísio tinha sido eleito em São Paulo, e a mesma pessoa que votou no Tarcísio votou no candidato a presidente deles. Então, acho que isso é um absurdo, mas graças a Deus as instituições resistiram, teve todo aquele
vandalismo em Brasília, está sendo recuperado, mas isso acho que serviu de alerta para toda a nossa população, serviu de alerta para todas as instituições brasileiras e principalmente também para o exterior. Hoje nós temos uma outra visão. O presidente Lula, quando vai para as reuniões no exterior, para as cúpulas, tem um outro recebimento. Você vê que tem aí uma empatia muito grande, um respeito pelo presidente, que foi eleito democraticamente e passou por tudo que passou e voltou, disputou as eleições e ganhou. Então acho que isso é muito importante para o Brasil, inclusive, e eu não tenho dúvida nenhuma, Rosana, que esse primeiro ano do governo do presidente, o Brasil voltou a ser inserido no cenário mundial. O Brasil voltou a cumprir o seu papel que sempre teve como uma grande nação em todos os eventos, em todas as questões internacionais, que eu acho que é papel de todo grande país, de toda a grande democracia que é o Brasil. Tá certo. Olha, agora vamos falar aqui a respeito dos assuntos relacionados a Sorocaba, principalmente a área do transporte coletivo urbano. A gente vê que o senhor tem vários projetos dessa área, o senhor que corrija-me se eu estiver enganado, o senhor é vice-presidente do Sindicato Sim. dos Rodoviários de Sorocaba e região. Existem 3 que podemos destacar aqui, que é a criação do programa Tarifa Zero, do transporte coletivo para estudantes. Temos também a situação de um projeto de lei do senhor que trata a respeito de criação de faixa exclusiva para motociclistas. E outro projeto de lei também, que é a tarifa zero aos domingos no transporte público de Sorocaba. Vamos começar por esse da tarifa zero aos domingos. Nós sabemos que a cidade de São Paulo já implantou, né, esse tipo de tarifa, a gratuidade no transporte aos domingos. Segundo o prefeito Rodrigo Manga, existe uma comissão ali para estudar essa possibilidade. Na sexta-feira passada ele comentou a respeito do congelamento da tarifa do transporte público que existe desde o início do mandato dele. Qual que é a ideia do senhor a respeito dessa situação? E eu já aproveito e emendo minha pergunta a respeito de como que seria subsidiado essa situação de tarifa zero, ou seja, gratuidade no transporte público de Sorocaba aos domingos, vereador Francisco França. Na verdade, Alana, a questão da tarifa zero é um debate que está sendo feito no Brasil inteiro. Hoje nós já temos mais de 90 cidades no Brasil que a tarifa é totalmente zero. Quando eu falo tarifa zero, é o transporte gratuito. Nós entendemos que o transporte é um serviço público, é um serviço que a população precisa, e quem precisa do transporte, deixar isso claro, é o pessoal mais necessitado, é o pessoal que ganha menos, é o pessoal que tem uma renda mais baixa, mora na periferia. Então é esse pessoal que depende do transporte coletivo. Então o que nós trabalhamos é para que essa população ela tenha esse direito de andar de ônibus, andar gratuitamente e fazer seus afazeres. E isso tem mostrado que esse debate é irreversível. Isso vai acontecer no Brasil inteiro. Como já falei, nós temos hoje mais de 90 cidades no Brasil que já é totalmente gratuito, mas Sorocaba, por ser uma cidade grande, nós entendemos que isso poderia começar em alguns momentos, por exemplo, aos domingos. Hoje nós já temos o domingo em Sorocaba e os feriados, a população paga R$1. Se já paga R$1, por que não isentar de vez? Até para dar chance para mais pessoas andarem, para mais pessoas ir nos parques, ir no cinema, ir no shopping, fazer seus afazeres e passear um pouco. É um direito da população também ao lazer. E nós temos exemplos. Se a cidade de São Paulo, que é uma cidade com mais de 11, 12 milhões de habitantes, consegue suportar, por que Sorocaba não consegue? O que eu não gostaria que acontecesse? Que nós vamos chegar aí às eleições daqui 10 meses, 11 meses, as eleições, e daqui a pouco começam as campanhas e todos os candidatos vão estar prometendo para a próxima eleição. Se é possível fazer no próximo mandato, por que não fazer já? Por que não seguir o exemplo que São Paulo seguiu? Por que não seguir o exemplo de uma série de cidades no Brasil que já está fazendo isso? Então, fiz um requerimento, estou pedindo audiência com o prefeito Manga, quero discutir isso com ele, quero discutir isso com o presidente da URBS, com o secretário de Mobilidade, para que a gente consiga implantar isso ainda esse ano, o mais rápido possível, para dar um benefício. Não estou preocupado se o prefeito A ou B vai tirar proveito disso depois. Estou preocupado que a população tenha esse benefício. E é uma situação, no meu modo de ver, até porque é verdade, eu sou vice-presidente do Sindicato de Transporte, estou no movimento sindical há muitos anos, estou vereador há 5 mandatos, então a gente conhece um pouco a realidade de Sorocaba. Os ônibus aos domingos, eles andam praticamente vazios.
Então não vai aumentar em nada, dizer vai aumentar a frota, vai aumentar a demanda, não, vai aumentar o passageiro nos ônibus. E o gasto, por exemplo, da prefeitura, como que ficaria? Porque, por exemplo, a prefeitura teria de subsidiar esse gasto hoje que já é R$1. Daria algum impacto financeiro para implementar o ônibus de graça, né? Não, seria isso? É muito pequena. A arrecadação hoje na frota durante os domingos já são muito pequenas, exatamente pelos ônibus andarem vazios e ser apenas R$1. Então o impacto é totalmente absorvível pelo orçamento. Nós temos hoje em Sorocaba, e a população talvez não saiba disso, mas hoje o custo do transporte, mais de 50%, já é subsidiado, já é bancado pelos impostos de quem paga imposto. Quer dizer, não existe, eu sempre falo, não existe almoço grátis. É óbvio que as empresas já ganham por quilômetro rodado, então não vai mudar em nada, a prefeitura vai continuar desembolsando o que ela já paga hoje, porque hoje a frota é por quilômetro rodado, não sei se a população sabe disso. Então o ônibus andar vazio ou o ônibus andar lotado, o custo do quilômetro é o mesmo. Então é tranquilamente absorvível o que vai deixar de arrecadar é muito pouco, e é isso que eu quero conversar com o prefeito, quero tentar convencer ele, mostrar para ele que é um benefício que a população merece e é possível ser feito sem dúvida nenhuma. Tá certo, então essa é a situação do transporte público gratuito, de graça, ônibus de graça aos domingos, que é um projeto defendido pelo vereador Francisco França, de acordo com o prefeito Rodrigo Manga, já está em análise essa situação para implementação aqui em Sorocaba desse benefício ao passageiro de ônibus. Existe também um projeto de lei do senhor que trata da criação do programa Tarifa Zero do transporte coletivo, mas dessa vez para estudantes do município de Sorocaba. Nós sabemos que tem muitos universitários aqui na cidade que pegam transporte todos os dias, segunda a sexta-feira, estão lá com seu cartão ali social do passe de ônibus. Isso daí aí já traria uma situação aí um pouco mais financeira para a prefeitura de Sorocaba. Qual que é a ideia do senhor a respeito desse projeto? É a mesma situação. Hoje o estudante ele já paga 50% da tarifa atual, que hoje é 4,20, se eu não me engano, ele paga 50%. Então também o impacto é pequeno, perto do benefício. O que nós temos que pensar é o seguinte: muito mais do que a questão financeira é o impacto social que isso vai dar. É dar condição ao nosso estudante poder realmente ir para a escola, voltar da escola, evitar a evasão escolar. Eu acho que nós temos que pensar na questão social. Se nós formos pensar tudo pelo lado financeiro, a gente acaba não fazendo a questão social. E o que nos importa, o que a gente preocupa muito mais é a questão social. E nós temos um prefeito em Sorocaba que ele já tem feito e alguns eventos, quando interessa para ele, o ônibus é de graça. Quando não interessa, tem que pagar. Nós já temos a festa junina, a festa no Paço, os dias dos mutirão de emprego, que o ônibus já é de graça. Então, custa ampliar isso para mais pessoas e principalmente para a classe mais necessitada. Estudante, todos nós sabemos, a maioria dos estudantes não é filho da classe abastada, é filho da classe média, da classe baixa, que está querendo progredir para ter um futuro melhor. Então, por que não ajudar essa população? Eu não tenho dúvida, eu volto a repetir, vai ser proposta de governo do atual prefeito para sua reeleição e todos os outros candidatos. Então, por que não implantarmos se vai todo mundo prometer depois? Eu quero tirar, não é que eu quero tirar essa bandeira. Eu quero que as coisas aconteçam, não fique só na promessa de campanha, como já foi na campanha passada. A campanha passada todo mundo prometeu tarifa zero, todo mundo prometeu passe gratuito para os estudantes e está acabando o mandato e até hoje não foi implantado. Tá certo. Nós temos também, na verdade, o pré-candidato, às eleições municipais desse ano, que é do partido do senhor, o Paulinho Estáuzia, o considerado aí, conhecido como Paulinho do transporte. Ele também defende a tarifa zero aqui para Sorocaba, né? Sim, não só o Paulinho, eu acho que todos os candidatos, tarifa zero, eu vou até repetir, é uma realidade que está acontecendo no Brasil e ela vai ser implantada no Brasil inteiro. A população não aguenta mais pagar tarifa de ônibus, o custo do transporte é muito caro para a população que usa, que é a população de baixa renda. Então, não só o Paulinho vai defender a tarifa zero, tem todo um estudo nesse sentido, nós já tivemos inclusive uma audiência pública na Câmara, com vários especialistas que
consegue mostrar a viabilidade da tarifa zero. Então, o Paulinho, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores, o pré-candidato, vai defender a tarifa zero. Eu não tenho dúvida que o Manga também vai defender. Então, o que eu estou querendo é que a gente antecipe. Que seja o quanto antes, né? Seja o quanto antes, ou na pior das hipóteses, bom, não quer fazer, mas vamos aprovar a lei e vamos deixar garantido que o próximo governo tenha que implantar. Não fique só nas promessas de campanha, que é isso que fica muito ruim, inclusive para nós políticos, que somos muito criticados. Por uma série de razões, e às vezes com razão, às vezes não, às vezes a população não entende qual é o papel dos nossos políticos, mas muitas das vezes as promessas não cumpridas é o que traz essa insatisfação para a população. Então, se a gente transforma em lei, não dá para implantar esse ano, mas vamos deixar garantido, aprovado no orçamento do ano que vem, que o ano que vem, independente de quem seja o governo de plantão, que implante, que tenha uma lei aprovada para isso. Que nem o senhor colocou aí, já é uma tendência nacional essa questão da tarifa zero do transporte público, que já foi implantado em algumas cidades, inclusive a cidade de São Paulo já com o ônibus de graça aos domingos. Também nós temos uma situação de Itapetininga, né? Que vai implantar ou já implantou? Já implantou também a cidade de Itapetininga. Qual cidade? Tietê. Tietê já tem, e Piedade também, tarifa zero aos domingos, no caso. Total. Todos os dias. Piedade. Tietê e Itapeva aqui na nossa região. Total, todos os dias, então, ônibus de graça. Itapetininga, Piedade, Tietê, todos aqui da região metropolitana de Sorocaba, né? São cidades daqui da nossa região. Inclusive, Rosana, eu estive ontem em Itapetininga, por coincidência, uma reunião com o prefeito lá no final da tarde. E acabei andando nos terminais, na rodoviária, para sentir um pouco a realidade. Lógico que nos terminais eu estava como anônimo, então ninguém sabia quem era, que eu era vereador, que eu estava lá. Você vê a satisfação da população, você vê a alegria do povo saber que ele pode andar de ônibus, ele pode ir no médico, ele pode ir no hospital, ele pode ir no comércio, ele pode sair. Itapetininga tem lá o bolinho tradicional, ele pode sair lá do bairro, ir lá no centro comer um bolinho e voltar embora. Quer dizer, a satisfação da população. E o prefeito me dizia isso, que a aprovação é muito grande. Aí alguém vai falar, alguém pode ser que está nos ouvindo e vai dizer, mas peraí, estão falando de Itapetininga, que é uma cidade com 150, 160 mil habitantes. Só que o sempre falou, o orçamento também é proporcional. O orçamento é proporcional à cidade, né? Proporcional à cidade, então não existe isso, quer dizer, se o orçamento lá permite fazer isso, por que o orçamento daqui não permite? Basta racionalizar, basta trabalhar direito e não deixar o dinheiro ir pro ralo, como acontece em muitas administrações, inclusive em Sorocaba, a gente tem aí N denúncias de dinheiro público sendo mal usado. Então o que precisa é isso. Então é possível fazer sim. E como nós já falamos aqui, Tietê fez, Itapetininga implantou dia 30 de dezembro, estive lá pessoalmente ontem, conhecendo, até porque é uma bandeira que nós vamos trabalhar bastante para implantar em Sorocaba. Itapeva é uma cidade de médio porte, já implantou, isso fora o Brasil inteiro que está implantando. E a cidade de São Paulo, nós temos informação da imprensa que no domingo, os domingos já aumentou em mais de 30%, cerca de 35% a demanda nos domingos. Isso é o povo andando, isso é o povo participando, isso é o povo indo para os seus parques, para o seu cinema, visitando seus parentes, visitando a família. Isso é importante. Então não tenho dúvida nenhuma que socialmente é um programa de bastante alcance. Olha, que nós podemos falar também aqui, né, a respeito do atual governo, do prefeito Manga, a situação aqui a respeito de investimentos na área de mobilidade. Por exemplo, nós tivemos aí o recentemente terminal Ipiranga, o Tatiana também, mais ônibus novos, né, a renovação da frota de ônibus do transporte coletivo aqui em Sorocaba, mais ônibus para atender ali a região da zona oeste, leste e norte da cidade. Tivemos também o congelamento da tarifa, no caso, né, nesses anos de mandato do prefeito Manga. Por enquanto, né, não se ouviu mais falar de greve dos motoristas de ônibus aqui na cidade de Sorocaba. A frota renovada quase por cento aí com ar-condicionado, o Wi-Fi também, um índice de quebra pouco, de acordo com a prefeitura de ônibus, no caso. Agora vamos aqui para mais um projeto de lei do Senhor, que é a criação da faixa exclusiva para motocicletas no município de Sorocaba. Isso nos principais corredores, como é que fica essa situação? Porque assim, precisaríamos aí mexer em toda a cidade de Sorocaba para tornar isso realidade, esse projeto de lei. Qual que é a ideia do senhor para essa faixa exclusiva para motociclistas aqui?
Veja bem, Rosana, eu costumo dizer o seguinte, nesse país ou no mundo a gente não inventa a roda já existe, é só fazer ela girar. Então, quando a gente traz esse projeto da faixa exclusiva, é para melhorar o fluxo, é para garantir a segurança, principalmente dos motoqueiros e dos veículos também. A gente vê o que acontece na cidade hoje, é retrovisor quebrado, aqui os maus motociclistas, chuta a porta de carro, aquela questão toda. E o que nós estamos tentando implantar em Sorocaba é o que já está sendo implantado na cidade de São Paulo. Quer dizer, não vai mudar em nada. Hoje os motoqueiros, eles já andam entre meio os carros. Então é apenas sinalizar para ter o espaço, que daí nós, motoristas de carro, que eu não ando de moto, você já sabe que tem ali 1 metro, 1,20 m, sinalizado entre entre uma pista de rolamento e a outra, que é para os motoqueiros. E eles sabem também que eles vão ter que andar ali. Hoje você, se tomar cuidado, tem motoqueiro passando dos dois lados seu. Então São Paulo tem isso, está implantando em várias avenidas. Eu passei inclusive recentemente lá na Rua Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, que desce para a praia, inclusive tem a faixa azul, o negócio funciona maravilhosamente bem, não vai mudar nada, que a prefeitura tem que fazer apenas uma faixa entre as duas pistas de rolamento. Hoje tem muito motociclista. O trânsito de motoqueiro, e hoje tem muito motociclista, né, vereador Francisco França, aqui em Sorocaba, principalmente que agora a situação a respeito das motos mudou muito, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, porque o serviço de delivery se tornou uma realidade, se consolidou. Sim. Aqui em Sorocaba. A gente vê cada vez mais pessoas adeptas a esse tipo de trabalho, seja motoboy, entregador, ou seja, essa faixa exclusiva traria muito mais segurança para eles, inclusive para o motorista também, para não acontecer essas situações, por exemplo, de retrovisor quebrado. Às vezes o motociclista ele busca costurar o trânsito, o que se torna uma insegurança para a vida dele, além de ser uma irresponsabilidade. Mas no caso a gente sabe que muitos motoboys trabalham com um tempo determinado de trabalho, de sair da sua localização e chegar ao seu destino, que é um perigo, é um trabalho de perigo. E essa faixa exclusiva aí se tornaria bem adequada para todos, né? Sim, isso tem dado muito certo na cidade de São Paulo. Se a cidade de São Paulo, que é um negócio assim fora do comum, isso está sendo implantado e está sendo aprovado, os técnicos, a administração assume que reduziu bastante os acidentes de São Paulo nessas vezes que tem. Por que não implantar em Sorocaba? Por que Sorocaba tudo tem que deixar para depois? Se está dando certo, vamos fazer em Sorocaba, vamos pegar o Álvaro Soares, vamos pegar a Avenida Afonso Vergueiro, vamos pegar General Carneiro, vamos pegar as avenidas de maior fluxo e vamos fazer um teste, vamos fazer. São Paulo está implantando isso gradativamente, lógico, tem que ter autorização do Detran, tem todo umas regras legais para isso, não é chegando e implantando. Olha, mas nós temos técnicos em Sorocaba capacitados para acompanhar. Vai em São Paulo, se não sabe fazer, vai em São Paulo, discute com a CET, são municípios, parceiros, administrações que sentam e conversam, implantam. Aprenda com São Paulo, veja o que está acontecendo na capital de São Paulo, e não é um governo de A, B ou C, é um governo que eu considero inclusive de direita, mas o que importa para nós é a coisa funcionar, é os bons programas que acontecem. Agora, vereador, é um questionamento que eu faço para o senhor, inclusive tem uma pergunta aqui do Neto, o seguinte: o prefeito Rodrigo Manga, há um tempo atrás, ele anunciou a faixa do BRT livre também para os motociclistas circularem. Acontece que alguns acidentes envolvendo motociclistas acabou acontecendo, inclusive que foi flagrado por uma câmera de segurança, repercutiu muito naquela época, de um carro que basicamente atropelou um motociclista que trafegava direitinho pelo BRT, como havia anunciado. Já emendo a minha pergunta do Neto, ele fala assim, imaginem a Itavuvu, faixa de ônibus e mais faixa de moto. Aí ele fala assim, sobra 1,20 m para os carros, necessário, mas totalmente inviável. Como que ficaria essa questão? Porque nós temos realmente a questão da Avenida Itavuvu, que já tem o espaço para BRT, são 2 faixas para carro, já fica um pouco apertado. O que o senhor tem a dizer a respeito desse projeto do senhor, então, a respeito de faixa exclusiva para motos? Veja bem, Rosana e o nosso colega Neto, obrigado aí pela pergunta, o questionamento. Quando eu falo no projeto, eu acho que os técnicos têm que analisar aonde é possível. Mas vamos pegar Itavuvu. Eu ando na Itavuvu, eu ando na Ipanema, até que eu moro naquela região. As motos hoje andam no meio dos carros, andam dividindo a avenida. As motos não andam seguindo os carros.
Então hoje já tem isso, quer dizer, você anda na Itaúvu, as motos tá cortando, então a questão técnico existe para fazer discussão, para achar solução. Se não tivesse que achar solução, não existiam os técnicos, entendeu? Agora, o corredor do BRT, ali sim, ali nós estamos defendendo que não tenha moto, está acontecendo vários acidentes, vai acontecer acidente fatal, eu dizia isso pro Manga, tanto que a primeira portaria foi revogada. Hoje a portaria que existe é apenas para ultrapassagem, embora a prefeitura não esteja fiscalizando, nós já estamos cobrando providência com relação a isso. A faixa do BRT é do BRT, foi construída para ter um transporte de qualidade, um transporte rápido, e o motoqueiro hoje, ele vem na faixa do BRT, o ônibus para na plataforma e aquele desavisado, ele tem que sair para a direita e acaba batendo no carro do lado. Já aconteceu acidente nesse sentido, o cara vem desatento quando viu o ônibus parou. Mas o culpado é o ônibus? Não, o ônibus ele está fazendo o trajeto dele, ele tem o ponto para ele parar, ele vai chegar e parar, ele não tem que estar preocupado com quem vem atrás, quem está preocupado com quem está na frente. Então, nós estamos conversando com o prefeito, nós queremos a revogação total dessa resolução e estamos apontando solução para os motoqueiros, basta a administração querer fazer. Mas certo, olha, agora são 9h11, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o vereador Francisco França a respeito de situações aí de projetos de lei que o vereador tem a respeito do transporte, da mobilidade aqui em Sorocaba. Só citando novamente alguns, vereador, a implantação da tarifa zero aos domingos no transporte público em Sorocaba. Temos também o que o senhor acabou de comentar aqui a respeito da criação da faixa exclusiva para motos na cidade e também a criação do programa Tarifa Zero para estudantes do município de Sorocaba. Obrigado pela participação do senhor. O senhor, então, que está pedindo aqui uma reunião com o prefeito Rodrigo Manga para discutir, abordar todos esses assuntos. O prefeito que já antecipou aqui na última sexta-feira estudos aí para implementar a tarifa zero, ônibus de graça aos domingos em Sorocaba, ver como é que fica toda essa situação, já que aos domingos o passageiro já paga R$1 para usar os ônibus aqui do transporte coletivo da cidade. Obrigada, viu, vereador França? Eu que agradeço, é um rol de projetos totalmente ligado ao trânsito e ao transporte. Eu acho que isso é um dos grandes gargalos que nós temos em Sorocaba e vamos lutar bastante para isso. Quero uma reunião com o prefeito, já pedi essa reunião, quero tentar discutir isso antes, inclusive, do retorno das sessões da Câmara Municipal, que volta dia 1º de fevereiro, quando esses projetos todos entram em pauta e a discussão será feita no plenário. Mas eu quero tentar alinhar isso com o governo antes para que a gente possa ter essa aprovação e que o nosso povo sorocabano tenha esses benefícios. Obrigada. Um café com o senhor hoje. O senhor vai tomar café com quem? Eu vou tomar um café com toda a equipe aqui da Jovem Pan, com a minha equipe aqui de trabalho, a André que está aqui, a Denise, o Adailton, o Japo, o Luiz, que são meus assessores, que é quem nos ajuda a fazer um mandato bem avaliado, um mandato em prol da população. Ok, agora 9h13, vamos a mais uma pausa para café aqui no Jornal da Manhã e voltamos já. Você está ouvindo